O Jornal Minas começa a exibir hoje a série 381, a Rodovia da Espera. São 3 reportagens com o drama e os desafios enfrentados todos os dias por quem passa pela estrada que é conhecida como a Rodovia da Morte. Neste primeiro episódio, vamos mostrar a dor de quem perdeu parentes e amigos, vítimas de acidentes. Tragédias que impulsionaram movimentos sociais por mudanças. Acompanhe. Essas imagens são de 2009. Em março daquele ano, uma van que transportava estudantes universitários foi atingida em uma curva da BR-381, a 21 quilômetros de Caeté. O caminhão que provocou o acidente estava na contramão. Como resultado da batida frontal, 5 pessoas perderam a vida. E tantas outras carregam uma dor que persiste até hoje. Ione é uma delas. Ela não consegue esquecer o acidente. Quando se fala BR-381, acho que para qualquer um que perdeu alguém naquela BR, principalmente naquela van de estudante, vem aquela van cinza, toda engraminhada ali, com um caminhão em cima dela, a minha sogra com o filho dela no colo, chorando, e aquele tanto de corpos no chão coberto com um papel cinza, sei lá o quê. O acidente despertou a dor e também a revolta dos moradores da cidade de Caeté, local onde viviam as vítimas. A partir dali, a população decidiu protestar em busca de uma solução definitiva. Aquele foi o primeiro passo para a criação do movimento Duplicação, ainda que tardia. Alguns prefeitos aderiram, algumas pessoas aderiram, alguns deputados aderiram. A gente conseguiu andar, mas sem a imprensa a gente não andava. Por quê? Porque se a imprensa não estivesse lá para mostrar que estava acontecendo, se ninguém vê, ninguém sofre. Aquela colisão, infelizmente, foi uma entre tantas outras que marcam a história da BR-381. Para se ter uma ideia, só em 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou no trecho localizado em Minas Gerais 2.793 sinistros de trânsito, ou seja, eventos que resultaram em danos materiais, feridos ou mortos. 6% das mortes acontecem por condições adversas do ambiente, isso é fato, e a 381 é bem característica, rodovia da morte, pelas condições do local. Mas o que efetivamente estamos fazendo enquanto motoristas para reduzir o número de mortes? A BR-381 é uma das principais rodovias do país, estratégica para o escoamento de cargas e o deslocamento de passageiros entre as regiões Sudeste e Nordeste. Ao todo, a estrada tem cerca de 1.180 quilômetros de extensão, ligando o município de São Mateus, no litoral capixaba, até São Paulo. Em Minas Gerais, a BR-381 ganha ainda mais destaque. O trecho mineiro corta o estado de leste a sul, conectando cidades estratégicas como Governador Valadares, Ipatinga, João Molevade e Belo Horizonte. E é justamente esse trecho que ao longo dos anos passou a ser conhecido como Rodovia da Morte. Isso por causa dos altos índices de acidentes, muitos deles fatais. As características da via, combinadas com o comportamento de muitos motoristas, ajudam a explicar os números preocupantes. Trechos não duplicados e cheios de curvas fazem parte da rotina de quem passa pela rodovia. Em 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou no trecho mineiro da BR-381 3.480 feridos. No mesmo ano, 169 pessoas perderam a vida. A rodovia, por não ter sido bem planejada e agora precisa ser reestruturada, ela tem muitos pontos de congestionamento e muito encontro de veículos de pequeno e grande porte. Os congestionamentos fazem com que as pessoas percam a paciência e nos trechos com duplicação e possibilidade de aumentar a velocidade querem tirar a diferença. Então, a 381 é realmente muito complexa. Para muitos especialistas, a solução que reduziria o número de acidentes está
está na duplicação dos trechos da BR-381, que ainda são de pista simples. Em Minas Gerais, isso significa realizar a intervenção em mais de 220 quilômetros de rodovia. Desafio que se arrasta há décadas entre promessas, interrupções e recomeços de obras. Com o objetivo de impulsionar uma solução definitiva, nasceu o movimento Providas 381. Desde 2023, nós estamos acompanhando. O processo estava no Ministério do Transporte, nós fomos para lá. Do Ministério do Transporte foi para a NTT. Da NTT foi para o Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas voltou. Então, sempre acompanhando. Tem uma licença ambiental. Vamos lá acompanhar a licença ambiental. Em si, acompanhando a coisa de perto para não deixar a coisa parar de dispersar. Como são muitos anos à espera de avanços, o olhar para essa situação ainda é de desconfiança. É preciso duplicar, mas também é indispensável discutir outros aspectos que afetam diretamente a segurança nas rodovias. Ione acredita na importância de mudar comportamentos e ainda na urgência de aplicar punições. O sentimento é de raiva, de ódio, de como a gente não vale nada. Tem uma coisa que eu vou te perguntar agora. Você já viu mudar a lei de trânsito para poder ser mais firme com quem mata no trânsito? Eu posso matar agora ali, que eu continuo com a minha carteira no bolso, para chegar ali na frente e matar de novo. Que dê a punição para quem mata no trânsito. Com muito esforço, Leiliane foi aos poucos construindo a casa onde vive desde 2003. Por causa do córrego que passa na parte de trás da residência, precisou fazer muitas obras para evitar o desabamento. Como se não bastassem os tantos desafios da vida, ainda convive com um perigo constante, 24 horas por dia. Leiliane mora às margens da BR-381 e veio para cá quando não tinha onde viver. Quando eu vim para cá, a vila já existia, mas foi aonde eu consegui me reestruturar, né? Desempregada, com 2 filhos para criar, não sabia o que fazer. E foi aonde eu consegui ter uma moradia. Ao longo do tempo, muitas pessoas encontraram abrigo na Vila da Luz. As condições precárias estão nas construções e também na infraestrutura no entorno. Essa passarela, por exemplo, seria o caminho mais seguro para atravessar a BR. Mas em cada detalhe é possível perceber que a estrutura oferece riscos. Obra inacabada e sem manutenção. Caminhões e carretas também já invadiram as residências em diversas situações. Na última vez, em janeiro deste ano, ninguém se feriu, mas alguns moradores perderam tudo. Dessa vez foi o caminhão, né, que entrou com tudo aí, inclusive atingiu minha residência, graças a Deus. Eu estava no quarto, foi o único que ficou em pé. Bens materiais a gente conquista, vida, quando perde, acabou, né? A gente só tem uma. Eu deixei a minha casa em pé, aí quando eu cheguei só estavam os escombros. É uma sensação muito ruim, é desolador. E aí, quando eu cheguei, o meu filho, que é especial, ele virou para mim e falou assim: mãe, o carro destruiu tudo. Então isso acabou de causar um impacto maior ainda, mas é uma sensação muito ruim, muito ruim. Com o avanço do projeto de duplicação da BR-381, a Vila da Luz entrou no mapa das intervenções prioritárias. A comunidade está localizada no anel rodoviário de Belo Horizonte, trecho urbano da rodovia federal, na região nordeste de Belo Horizonte. Para abrigar a expansão das pistas, será necessário desapropriar a área. O caso da Vila da Luz representa um desafio comum em grandes obras viárias no Brasil. É preciso atender à urgência por melhorias de infraestrutura e aumento da segurança dos motoristas. Mas, ao mesmo tempo, garantir o direito à moradia digna para as famílias que construíram a vida às margens das rodovias. Para se ter uma ideia, aqui na Vila da Luz vivem 500 famílias cercadas, de um lado pela 381, do outro pela BR-262. Olhando o mapa, fica ainda mais fácil ter uma ideia da localização. A alça de uma das rodovias passa inclusive por dentro da vila. A desapropriação, travada por mais de uma década, ganhou novas perspectivas em 2025.
Um acordo envolvendo a Prefeitura da capital, o DENIT, a Urbel e o Tribunal de Contas da União foi assinado para assegurar o reassentamento das famílias que vivem nessa e em outras áreas às margens da 381. A desapropriação ela é desafiadora porque, de um lado, você tem famílias de baixa renda que necessitam que seja dada uma solução para a questão da moradia com dignidade, que é um direito que elas possuem. De um lado, eles alegam que é muito caro, e do outro, as famílias normalmente não costumam concordar com os valores das indenizações pecuniárias que são oferecidos. Esse é um dos principais entraves. Cerca de 2.000 famílias moram às margens da 381 em Belo Horizonte. Todas devem ser reassentadas em uma área pública de 2,2 milhões de metros quadrados, conhecida como Fazenda Capitão Eduardo, localizada entre o Rio das Velhas, o Ribeirão do Onça e o conjunto habitacional Paulo VI, na capital mineira. É preciso construir alternativas sérias de acesso à moradia que sejam alternativas ao mercado financeiro, ao financiamento. As casas que serão removidas na Vila da Luz receberam essa plaquinha de identificação. O DENIT é o órgão responsável pelo cadastramento e registro das famílias. Além disso, levantar os dados dos imóveis. Enquanto aguarda as próximas etapas até se despedir da Vila da Luz, Leiliane sonha com um lugar mais tranquilo para viver. Se tiver uma casa digna para gente, com água, com luz, sabe? Com centro de saúde, pelo menos beirando a dignidade que nós temos aqui do centro de saúde daqui. E transporte público, isso é o sonho da maioria de nós aqui. Aguinaldo dos Santos trabalha há 15 anos nesta transportadora, mas a história dele com as estradas é bem mais antiga. Começou a rodar como caminhoneiro em 1986, percorrendo todo o Brasil. Atualmente, as idas e vindas ficam restritas às rodovias mineiras. E passar pela BR-381 é parte da rotina. Um caminho que exige ainda mais atenção. O problema da 381 hoje é a pressa dos motoristas, e os caminhões hoje cada vez mais modernos, tem caminhão que anda mais do que automóveis. Então, às vezes o cara quer tirar o atraso no pé, e é onde acontece o acidente. Quando o comportamento nas estradas não é adequado, sobra imprudência. De acordo com o último anuário divulgado pela Polícia Rodoviária Federal em 2024, foram registradas quase 870 mil infrações praticadas por motoristas em rodovias federais que cortam Minas Gerais. Desse total, mais de 192 mil ocorreram no trecho mineiro da BR-381. Ações que podem trazer muitos riscos. Em 40 anos de estrada, Aguinaldo se orgulha em afirmar que nunca se envolveu em um acidente. Resultado da experiência ao volante e também do cuidado na direção. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. No dia que você perdeu o medo dela, você morre. Posso considerar que você vai morrer. Então você tem que trabalhar, mas com medo. Não. No dia que você perdeu o medo, você pode ter certeza que você vai pra vala. Assim como o comportamento ao volante, a situação das rodovias também influencia no aumento de sinistros de trânsito. Além da boa sinalização e manutenção adequada do asfalto, a duplicação de trechos é apontada como uma das medidas mais eficazes para evitar acidentes graves, principalmente colisões frontais. É difícil até mensurar o número de mortes que serão evitadas com a duplicação, especialmente a colisão frente a frente, que é o que mais gera acidente com vítima fatal. A duplicação ela não apenas diminui o risco de colisão frontal, dando mais possibilidades de escoamento do volume de tráfego, mas ela permite que os motoristas transitem com uma sensação de segurança no ambiente, não só a segurança, mas a gente precisa ter essa sensação também, porque muita gente transita em trechos que são seguros, mas o ambiente ele não te dá essa sensação. O alto custo das obras e problemas técnicos para a execução dos projetos arrastaram a promessa de duplicação da BR-381 em Minas por 20 anos. Mas essa situação parece estar próxima de um desfecho. Na tentativa de acelerar o processo de duplicação da rodovia para trazer mais segurança e reduzir o número de acidentes, a estratégia adotada foi a concessão para iniciativa privada.
O leilão do trecho mais crítico entre Belo Horizonte e Governador Valadares foi realizado em agosto de 2024. Ao todo, 300 quilômetros de rodovia passaram a ser administrados pela concessionária Nova 381. Antes disso, várias tentativas de concessão fracassaram por falta de interesse da iniciativa privada. A reformulação no projeto tornou a proposta mais atrativa. O contrato assinado pela Nova 381 prevê a realização de investimentos com cobrança de pedágio para viabilizar as obras. A realização de melhorias começou em 2025. Um serviço de atendimento ao usuário foi montado para atender ocorrências. Nesta central, a equipe monitora os diversos pontos da rodovia e atende as ligações de usuários. Também foi instalado o sistema de pedágio eletrônico, sem cancelas ou cabines, para trazer agilidade ao tráfego de veículos. Mas e quanto à duplicação? Nossa primeira fase de duplicação é na região de Antônio Dias, onde nós tivemos a queda de talude. Então nós iniciaremos ali no segundo semestre de 2026, as pessoas já vão ver a máquina na pista. E essa transformação será por 7 anos, de Belo Horizonte a Caeté. Essa rodovia será totalmente duplicada e estamos agora, a NTT já está nos enviando o estudo para a duplicação de Belo Oriente a Governador Valadares. A responsabilidade pela duplicação entre Caeté e Governador Valadares é da concessionária Nova 381, mas ainda existe a preocupação sobre o trecho entre Belo Horizonte e Caeté. Nesse caso, a duplicação é de responsabilidade do DENIT. A instituição calcula que para concluir as obras serão necessários 650 milhões de reais. Para mobilizar diferentes grupos da sociedade para reunir esse valor, o movimento Providas lançou uma campanha. Nós estamos trabalhando para ir lá nos deputados federais mineiros e os senadores, reivindicando que dessa emenda de bancada, que eles têm autonomia, que é uma emenda impositiva, que tem que ser cumprida, nós estamos reivindicando 200 milhões, tá? 200 milhões para colocar na obra. Então, nós temos lá 96 já, nós estamos reivindicando 200 milhões da bancada mineira, nós vamos chegar em torno de 300 milhões. Está faltando 350. Esse 350 nós vamos correr atrás de cobrar do governo federal que complemente esse restante para que a gente tenha, em 2026, efetivamente, máquinas na pista para fazer a duplicação de Caeté a Belo Horizonte. Este ano foi anunciado o início das obras de duplicação entre Caeté e o distrito de Ravena, em Sabará. O restante da duplicação deve ser realizado em outras etapas. Quando o trecho entre Belo Horizonte e Caeté for totalmente duplicado, a administração da BR-381 de Belo Horizonte até Governador Valadares seguirá como responsabilidade da concessionária Nova 381 por um prazo de 30 anos. O contrato fala que daqui a 7 anos o DENIT terá feito as obras de duplicação nesse trecho e entregará para que a gente possa dar aí a manutenção e seguir com os cuidados desse trecho durante o restante do contrato. O nosso contrato iniciou agora, tem 30 anos, então daqui a 7 anos o DENIT nos entrega esse trecho pronto para que a gente dê manutenção e continue administrando 100% da rodovia.